Então, gente, o seguinte trabalho, ele é sobre o habeas corpus número 166.373, do Paraná, que foi o voto de julgamento sobre as decisões, né, relacionadas à ordem das alegações finais, né, a ordem de apresentação, se era do delator, do delatado, como deveria ser essa ordem. Gente, sobre as alegações finais, que também são chamadas de razões finais, né, no âmbito do direito processual, elas são as declarações que ambas as partes em julgamento prestam após o momento de investigação, né? E, portanto, antes do juiz deferir o seu julgamento, né? E a sentença. E aí deve respeitar essa ordem das alegações para o juiz poder decidir. Sobre o caso em si, né, temos um caso parecido, semelhante com relação a esse julgado, né? Que foi o caso Bendin, né, que a primeira sentença anulada no âmbito cognonimada, que foi a Operação Lava Jato, né? Aí tivemos os argumentos favoráveis e os contrários à decisão. Baseado nesse caso, a gente tem também esse habeas corpus que se trata do tema do trabalho, que foram observados vários dispositivos, tanto legais quanto, né, alguns do senso comum também, é, que foram baseados para decidir, né, nos votos dos relatores e das partes, né, presentes na decisão, que definiram, né, se realmente caberia ou não esse habeas corpus. Falando expressamente sobre o caso em si, sobre o habeas corpus em si, né, é possível analisar de várias vertentes, né, os argumentos semelhantes e divergentes para defender ou rejeitar a decisão emitida pelo juiz. A princípio, se observarmos o CPP, a gente sabe que não há registro de artigo nenhum, ou inciso, ou algo semelhante, súmula ou afins, que emitam algo a respeito da cronologia das apresentações dessas alegações finais, né, no processo penal. De outro lado, a gente tem uma tese de que defende a maioria dos votos contrários, né? A maioria dos votos contrários, ela defende que ao decidir uma ordem cronológica das apresentações das alegações, o juiz ele poderia colocar em risco o princípio da imparcialidade e da ampla defesa do contraditório, que são os princípios fundamentais para a validade desse processo penal. Então, a gente pode observar aí que quem votou contra essa decisão basearam a sua decisão, na sua interpretação, nessa questão, que ao decidir por dar procedência no habeas corpus, eles poderiam colocar em risco a imparcialidade da ampla defesa do contraditório e poderiam prejudicar esses dispositivos. Aí, dentre os lados positivos, negativos, contrários e favoráveis, após analisar fielmente essas jurisprudências, os argumentos dos magistrados, né, e os doutrinadores, e o Código de Processo Penal, eu tive a minha opinião baseado em tudo isso, e eu acho que não há razões para ir contra a decisão do julgado, né? Não há risco de a imparcialidade do juiz, muito menos o princípio da ampla defesa do contraditório. Aliás, o direito do acusado poder se defender do que foi atribuído a ele, né? Isso a gente vê claramente no Código de Defesa, né, do penal, Código de Processo Penal. Uma ordem de que devem ser perguntado primeiro ou quem deve apresentar o final, né, o final da versão. Em primeiro lugar, os argumentos do artigo 400 e 406 no CPP, ele não contém qualquer dispositivo. A prática forense, geralmente, ela segue a ordem fornecida na reclamação. Ou seja, se eu reclamei daquela parte, então a parte vai poder se defender. Mas, a princípio, eu reclamei da parte, né? Eu reclamei da parte, aí ela vai ter que se defender, entendeu? Então, ela tem que se apresentar primeiro, para depois eu falar de novo, entendeu? Aí a pessoa classificada em primeiro lugar na reclamação será a primeira a questionar por que ela foi acusada de tal crime, por que ela está sendo intimada a depor, por que ela está passando por aquele processo, né? Então, se eu reclamei, eu não posso falar de novo antes que ela se manifeste. Aí nas alegações finais, que é verbalmente que sob as formas de lembrete, não existe ordem, apenas um prazo consecutivo para o acompanhamento das partes. Novamente, a prática forense exige que os réus apresentem um prazo comum. A questão do prazo consecutivo aplica-se em relação à acusação e à defesa. Em qualquer caso, nada se interpõe, pois durante o interrogatório, a ordem de apresentação dos momentos obedecem à ordem de procedência da reclamação, que não é obrigatória, né? Quem reclamou primeiro
vai responder depois, porque a parte ofendida vai ter o direito de se defender. Não há limitação ou violação do princípio do devido processo e suas inferências, defesa suficiente ou inconsistente, a escolha de quem fala primeiro ou apresenta as alegações finais. No entanto, não devemos olhar para as coisas da mesma forma quando nos deparamos com os réus que acusam outros réus em uma ação judicial. Para investigar o assunto, a análise superficial do conceito de reclamação conquistada e cooperação excelente está fora de lugar, por se tratar de um gênero que possui espécies, A pessoa está delatando outra pessoa e ambas fazem parte do mesmo processo. Nenhuma reclamou da outra, A questão aqui é que pode se assemelhar à parte que denuncia e à parte que é denunciada. Mas nesse caso elas fazem parte do mesmo processo. Só que dentro do processo, para adquirir algum benefício, ela acabou delatando em troca de outro benefício. Aí a cooperação ela é concedida e é um acordo entre o Ministério do Estado e o arguido e o seu advogado de defesa. O chefe de polícia ela pode fazer com a correspondente manifestação do Ministério Público. Uma maneira de os réus trabalharem juntos é por meio do denunciante. O denunciante é o ato de denúncia em que o arguido confessa a prática criminosa e revela o envolvimento de outros autores e participantes, a delação premiada, vamos dizer assim. Aí a gente fala do dispositivo 400 no CPP, que estabelece que o arguido não pode ser ouvido perante uma testemunha em nenhum momento. E esta regra se aplica a procedimentos gerais. Quando se trata de procedimentos especiais, há um debate sobre a obediência à regra comum ou à regra especial. Nos casos em que estão sujeitos à jurisdição militar, a gente tem a manifestação do STF, no habeas corpus 127.900 do Amazonas, que confirmou a natureza jurídica do interrogatório como meio de defesa e deve obedecer à regra do artigo 400 do CPP e colocar o interrogatório como um pedido final, Literalmente, uma alegação final para encerrar o processo e o juiz definir sua sentença. Em suma, o interrogatório deve ser sempre a última instrução, aplicando-se o princípio da defesa e da objeção integral. O réu, se ele fizer suas alegações de interrogatório contra os demais réus, ele é obrigado a ser o primeiro a falar com os réus e apresentar argumentos conclusivos, uma vez que eles devem se defender de qualquer alegação da acusação. O depoimento, ou mesmo do interrogatório dos réus a ser apresentado, isso é confiar em qualquer evidência disponível contra você. Isso deixa claro que um réu que seja denunciante no processo deve primeiro ser ouvido e oralmente ou na forma de advertências durante o interrogatório e no momento de alegações finais. Deve ser o primeiro a comparecer, Nesse caso, a gente teve a maioria dos juízes, eles foram favoráveis à decisão do habeas corpus. E a maioria deles foram nesse sentido, nesses dispositivos, nessas interpretações, tudo que a gente tem de jurisprudência e decisões judiciais. Então, foi isso que aconteceu. É importante a gente mencionar também que, de acordo com a avaliação do STJ, como estratégia de defesa, o réu não pode valer do método de contestação e, portanto, não pode adiar a contestação da declaração de encerramento, os argumentos apresentados. O comparecimento do arguido, após o arguido que autora, é tanto mais importante para garantir o direito ao contraditório. Então, embora que a obrigatoriedade deste despacho não seja regulamentada por lei, a imposição decorre da incoerência, podendo o arguido recorrer a advogado para confrontar as informações prestadas pelo próprio reclamante no decurso da relação processual, que pode ou não surgir devido à possibilidade de que as questões do interrogatório refutarão as alegações nos argumentos finais. Esse é o entendimento recente, muito recente mesmo, do STF no habeas corpus, do julgado do habeas corpus de 157.627, no voto divergente do ministro Ricardo Lewandowski. Esse entendeu que os memoriais do delator devem ser apresentados primeiro em relação aos demais réus, e não ao mesmo tempo ou posterior. O voto foi acompanhado pelos ministros Gilmar Mendes, Carmen Lúcia, vencido o ministro relator Edson Fachin, Portanto, acredito que não há problema ou vício no processo penal. A minha visão é que, observando esses votos contra e favoráveis,
eu não acredito que haja algum problema, né? Eu não acredito que haja algum vício ou algum prejuízo ao processo penal, ao processo legal também, ao julgamento do processo legal. Se for analisar a decisão do habeas corpus, é tema para discussão neste respectivo trabalho, né? Mas acredito que seja um tema amplo, mas que tenha uma base jurídica que não interfere ou que não dá prejuízo à ordem de apresentação das alegações finais. Então, eu acredito que sim, essa ordem ela pode prevalecer. Eu acredito que o delator e o delatado, eles precisam ter essa ordem sim, né? Tanto o delatado apresenta primeiro, o delator depois, né? O contrário, o delatado primeiro e o delator depois, né? Porque quem denuncia, quem delata, não pode se defender de uma coisa que ele ainda não foi acusado, né? Mesmo que estejam participando do mesmo processo, porque ele não responde ao delator, ele responde ao Estado, né? Ao crime que ele foi indiciado. E ele não foi indiciado pelo delator. O delator apenas colocou ele como coautor, né? Ele fez parte do processo de crime e ele usou disso para ter algum benefício. Então, eu acredito que seja isso. Espero que o senhor tenha entendido. E obrigado.